No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Mais um Minuto da Unicidade para você, ouvindo aqui, relembrando algumas questões, principalmente ainda falando do que nós começamos a abordar ontem. Nós falávamos sobre a passagem dos evangelhos, que os discípulos perguntam: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uma das perguntas mais atuais da Bíblia. Volto a dizer, uma das perguntas mais atuais, não somente da Bíblia, mas da humanidade. Porque se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria tão falado como é até hoje por céticos, por credos, incrédulos, enfim. A questão é que ele dividiu a história da humanidade. Querendo o homem ou não, estamos em 2023. Tudo começa nesse calendário nosso do mundo, vem depois dele. Então ele está no centro da história da humanidade. É o ser mais falado, estudado, pesquisado. Não foi um homem comum. Não foi um homem apenas que passou por aqui. Essa é que é a grande realidade. E aí? Deus não é homem para que minta. Nós abordávamos ontem. Que homem é este? Deus não é homem. E nem filho do homem. Números 23, 19. Mas tivemos ele andando aqui entre nós em carne e osso. E aí, pastor, você está dizendo que ele é um extraterrestre, que ele não existe, que ele foi somente um espírito? Não. O próprio falou, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho, quando ele se apresenta aos seus discípulos. É um mistério, por isso a Bíblia vai dizer, grande é o mistério da piedade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Isso é um mistério grande, não é mistério da Trindade que é grande, não. Grande é o mistério da piedade. O mistério da Trindade, ele se destrói por si próprio. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aí tem que estudar a piedade, aí abre um parênteses para estudar, para saber o que é. Mas está lá em 1 Timóteo 3,16. Qual é esse mistério? Deus se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, visto no mundo, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Deus foi manifestado em carne. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, veja a tradução da sua Bíblia, ou a King James, falam da mesma forma, diz: Deus se manifestou em corpo. Deus não é homem, nem filho do homem, mas ele se fez. Isso tem uma grande profundidade, isso vai fazer total diferença, e aí para entender isso melhor, você vai ter que estudar a expressão, como eu digo sempre no Minuto da Unicidade, a expressão unigênito. João 3,16, Deus enviou o seu Filho, né? Deus amou muito a maneira que enviou o seu Filho unigênito, João 3,16. Essa palavrinha abre o leque quando estudada com um pouco mais de critério e responsabilidade. O que vai dizer o Evangelho de João, capítulo 1? Diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Deus. A gente fala disso no livro. A palavra, o verbo aqui é a palavra. A NVI e a King James já traduz a questão de verbo para palavra. O artigo definido verbo, ou seja, a palavra estava com Deus. Deus falava, aquele que falava no princípio, que criava pela sua palavra. E vai dizer João 1,14. E o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne. Não diz que é carne, ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Então você vai dizer sempre, quando vai se referir à questão da humanidade do Cristo, a Bíblia tem um critério para dizer: ei, se fez carne.
O verbo se fez carne. Não é carne, se fez carne. Então são detalhes que a gente precisa entender. Agora, a questão da carne, eu vi um debatedor num programa essa semana e vi que ele diz, não, a carne, o corpo de Jesus, que é o que a Bíblia vai chamar de Filho de Deus. Um equívoco muito grande dizer o corpo, o que é filho é o corpo. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso em parte alguma. Então, preste bem atenção no que diz Romanos, para terminar o tema. Eu volto a dizer, não tem como sintetizar todo um assunto complexo, amplo, profundo, aqui dentro do Minuto da Unicidade. Apenas, inicialmente, chamando a sua reflexão para o tema. Que homem é este? Que homem é este? Então vai dizer Romanos capítulo 8, verso 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8, verso 3. E aí a questão vai no profundo. Então Deus não é homem. Que homem é este? Este homem é o Deus eterno que se fez carne para ser visto pelos homens, para ser propiciação pelos nossos pecados. Porque Deus, a palavra vai dizer, Atos 20 e 28, comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Você está entendendo? Como que Deus vai comprar a sua igreja com o seu próprio sangue, sendo Deus Espírito? Então ele se fez carne com vários propósitos, cujo principal é ter sido, se manifestado na carne, pela carne, por essa manifestação, por essa carne maravilhosa, ter derramado seu sangue para resgatar todo aquele que crê. E aí você vai estudar agora, dever de casa, pegar os dicionários bíblicos, tem dicionário online, mas tem dicionários aí bons para você ver nas livrarias, nas bibliotecas, de repente, de faculdade, você que faz teologia, e aí pesquisa, corre atrás de uma ampla definição da palavra unigênito. E aí você vai ver que a coisa é muito mais maravilhosa, que o tema é muito mais interessante, mais convidativo para refletir. Bom, eu desejo a você um excelente final de semana. Peço suas orações. Ontem passei por um acidente aqui em casa. Fui parar no hospital, cortei aqui a perna, tomei uns 7 pontos e estou aqui de pé. Avisa lá que eu estou firme aqui na presença do Altíssimo, com muitas, claro, limitações, muitas lutas, mas aquele que nos chama, nos capacita, é fiel e justo para nos dar forças e da fraqueza, como diz a palavra de Deus, os filhos de Deus da fraqueza tiram forças para continuar esse propósito, falando que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Deus sobre todos, Romanos 9,5. O único Deus verdadeiro, 1 João 5,20. O eterno, o soberano, o grande eu sou, Yahvé dos exércitos, Yahu, Yahua, o nome que você quiser for melhor para você, Jesus Cristo, Yahushua Hamashia, os nomes que o eterno é um nome que é sobre todo nome, o nome que ele tem recebido, e aí no idioma, o que fica mais fácil para você entender, é Deus sobre todos. Um forte abraço, estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Boa sexta-feira, bom final de semana, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.